Oi, Isabela. Gente, então vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai começar, antes de eu retomar a Revolução Francesa, que a gente começou, a gente vai corrigir aquela avaliação da independência dos Estados Unidos. Vou compartilhar aqui com vocês e a gente vai vendo as respostas assim que compartilhar. Está demorando um pouquinho para compartilhar. Vamos ver se vai dar certo, né? Calma, tá, gente? Calma, travou tudo aqui. Acharam difícil? Algumas estavam bem fáceis, mas outras eu tive um pouquinho de dificuldade. Gente, vocês erraram uma questão que eu até comentei no grupo de professores. Como é que erraram aquela questão? Os Estados Unidos eram colônia de que país? Aí estava lá. Eu achei bem fácil. Vários alunos colocaram os Estados Unidos. Como assim? Professor, não tinha Inglaterra, eu botei Grã-Bretanha. Eu também. Grã-Bretanha. Se eu não me engano, foi primeiro a Inglaterra e depois a Grã-Bretanha. Alguns alunos colocaram os Estados Unidos. Os Estados Unidos era uma colônia, né? Não era metrópole. Estados Unidos era uma colônia dos Estados Unidos. Pois é, que nem dizer que o Brasil era uma colônia do Brasil. Acho que é metade dos alunos. Quase. Está carregando. Eu nem consigo cancelar. E agora? A Laura perguntou no chat se é para deixar a câmera ligada. Não precisa. Por enquanto não precisa. Ah, tá. E aí, prof, como é que vai ter quarentena? A gente tem percebido que as câmeras ligadas estão deixando o Meet mais pesado. E daí por isso que as coisas demoram mais para carregar. Além do fato de que tem muita gente usando a internet, né? Então as redes ficam congestionadas. Mas não tem ninguém usando a câmera ligada. Não, agora não, mas um exemplo na aula de educação física, tava todo mundo de câmera ligada e eu saía da chamada toda hora, assim. Ou acabava caindo para mim. O meu Ou eu não via a câmera da prof também. Ué, o André saiu da reunião. Ai, porque a gente tá Eu acho que o Pedro não tá na aula, né? O Pedro não tá na aula. O Pedro tá. O O André saiu da reunião, gente. Eu acho que o Pedro entrou e saiu. Vamos fazer festa. Gente, tá gravando, tá? Só pra falar que tá gravando. Mano, vocês são... A gente sabe, dá pra ver ali. Vocês sabem por que vocês estão fazendo regaço. Para de mutar os outros, Sodré. Falta de respeito. O professor saiu. Sodré. Toma. Sodré. Gente, é impossível o Pedro estar no negócio. Tipo, ele entrou e deve ter saído. Liga as câmeras aí, galerinha. O André, ele tava com um pouco de internet, sei lá. Liga as câmeras aí. Pedro tá doente, não é possível. Que isso, coitado do Pedro. Pedro não fez nada. Ô, Sodré, para, Ele não velho. cala a boca. Não, só agora que eu vejo. Sodré, você é muito chato, Sodré. Sodré. Pare com isso, Sodré. Se o professor saiu da reunião, alguém ficou de admin. Não, porque a sala... Sodré. Isso aí, Enzo. Você vai apresentar pra nós. Vai lá, Enzinho. Vai lá. É o
o Ângelo que tá fazendo esse barulho. Não para de falar porcaria, cara. Gabriel Antônio revoltado. Então, isso aí é pra... Ah, eu vou... Você está pistolito, Gabriel? É meu irmão aqui fica reclamando. Tá, gente, vamos fazer a aula normal, na moral. Então vai. Não dá, né? O Eu Ângelo acredito fica em desativando você. meu som. Ô, Angela, vai tomar no meio do seu cu, deixa Após a ele falar. independência dos Estados Unidos reconhecida, podemos ver que característica social, política e econômica Vê se desse o André país. não mandou nada no grupo. Mas sabe o que é correção? Tá, então faz. Tá, passou a ser uma república e aboliu a escravidão. Houve uma fragmentação dos estados que faziam parte das 6 colônias e a cidadania ficou restrita aos homens. Segundo a declaração dos Estados Unidos, passaram a ser uma república federativa, mas mantiveram a escravidão. Virou uma monarquia, mantendo a escravidão e o livre comércio. O André disse pra esperar, que ele já vai voltar. Tá. A O André resposta voltou, não voltou? é, segundo a declaração dos Estados Unidos, passaram a ser uma república federativa, mas mantiveram a escravidão. Ah, não é o André, é a Tati. Achei que era... Ué, Tati? Quem é Tati? Tadinha. Tá, vamos continuar. Tá, segundo a declaração dos Estados Enzo, Unidos, historiador, passaram... continue. Ah, eu tô... Ah, Enzo. Eu tô corrigindo, calma. As 13 colônias na América do Norte eram colônias de que país? Como Da a gente já Grã-Bretanha. estudou Da da Grã-Bretanha Grã-Bretanha. também. Cara, Então olha foi só, Estados Unidos mesmo. não tem como ser Estados Unidos, gente. Como é que um Parabéns. país vai ser colônia do próprio país? Então, vocês têm eu que não tenho que pensar falar um Brasil, pouquinho. a cor do Então, mano, Se vocês verem, se Cíntia. vocês puderem ver a aula. Oi, Cíntia, pode Oi. falar. Oi, Corrigindo aqui. o André ele me ligou e disse que está com problema no computador, que travou tudo, então ele está tentando entrar, ok? Vocês Tá. é que estão fazendo a correção? Também, Sim. É, está corrigindo. Ô, Cíntia, Enzinho. é que ele já vem a correção ali, a gente só tá falando um pros outros, porque já vem ali corrigido. Todas as respostas já. O André já mandou daí. Enzinho, historiador, está dando aula pra gente. Tá. Vai, Enzo. O André já entrou. Pode ir. O André voltou. Já voltei. Consegui Já voltar. voltou. Ah, bom, a gente Obrigado, Cíntia. depois. Nada. A Tati também deu uma ajuda. Ah, obrigado, Tati. Eu mandei para ela mensagem também. O Enzo estava apresentando a prova, era isso, Enzo? O Enzo tava corrigindo. Nosso especialista em informática. Então pode continuar apresentando, Enzo. Eu vou a partir da tua janela. Está mais fácil de compartilhar a tua. Tá, vou compartilhar a janela. Isso, compartilha aí a tua janela que a gente vai comentando por ela. Vamos lá. Que a minha eu fui compartilhar, travou tudo. Vamos lá. Tem que colocar o nome e daí ali, ó. Vamos ver. Primeira questão, plantation. Plantation, a gente já falou sobre ele. Não, é que a gente corrigiu a questão 1 e a 2. Eu vou Já vi começar essa- tudo de novo. Ah, mas eu quero comentar elas. Volta lá. Volta lá para poder comentar elas. Aquela Ó. era a primeira questão que ele tinha mostrado. Essa aí é a Ó. primeira questão. Essa aí, tá. É porque cada prova tem uma ordem diferente, tá, gente? Então, só prestem atenção na ordem. Nessa ordem, né? Após a independência dos Estados Unidos, reconhecida, que só foi em 1783, podemos ver que característica social, política e econômica nesse país. Olha lá. Passou a ser uma república e aboliu a escravidão. Não aboliu. Os estados do sul, que plantavam tabaco e algodão, continuaram tendo a escravidão. Eles vão abolir mais tarde a escravidão. Tá? Vai ter uma guerra, inclusive, por causa disso. Porque os primeiros presidentes norte-americanos, eles eram do sul. Então, eles mantinham a escravidão. Quando o primeiro presidente do norte foi eleito, o Lincoln, Abraham Lincoln, ele aboliu a escravidão, porque o norte não queria escravo. Claro, óbvio, o escravo não compra. O norte era industrializado, né? Então o norte não queria ter escravos.
Por isso que ele vai abolir a escravidão. Daí vai ter uma guerra chamada Guerra da Secessão. Separação. O Sul queria separar do Norte. Então, ali, ó, aboliu a escravidão, está errado. Vamos ver a segunda. Houve uma fragmentação dos estados que faziam parte das 13 colônias. Cada um virou um país? Fragmentação quer dizer que cada um virou um país. Não, né? Continuou sendo Estados Unidos. A terceira. Segundo a Declaração dos Estados Unidos, passaram a ser uma república federativa, os estados tinham autonomia, mas mantiveram a escravidão, certo? Era essa, ó. Notem que quando sempre tem duas questões que se contradizem, vocês têm que aprender a ler uma questão, ó. Quando tem duas que se contradizem, tem que ser uma delas. A A diz que aboliu a escravidão, a C diz que manteve a escravidão. Então tem que ser a A ou a C. Ok? Você tem que aprender a ler esse tipo de questão, ó. E por último, virou uma monarquia, não, era uma república. Então, essa também está errada. A certa seria a C. Próxima, Enzo. A próxima que eu falei. Ó. As 13 colônias da América do Norte eram colônias de que país? Gente, é só pensar. Estados Unidos fala espanhol? Fala francês? Fala português? Só podia ser Grã-Bretanha ou Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não é colônia dos Estados Unidos. Sobrava a Grã-Bretanha. Né? Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, que formam a Grã-Bretanha. Vamos lá. Próximo. A do Plantation. Plantation, a gente já falou dele no ano passado. Plantation era um modo de produção que já era usado no Brasil, na época da cana. Ele tem 4 características. Latifúndio, ele foi usado no sul dos Estados Unidos, né? Latifúndio, mercado externo, a produção é voltada para o mercado externo, monocultura, produz uma coisa só, e uso de mão de obra escravo. Então, ó, o sul, lembra que o sul era interessante para a Inglaterra, porque no sul dava de plantar o algodão e o tabaco, no norte e no centro não dava. Então, se eles lucram com o algodão, eles vão plantar muito algodão, uma terra gigante, vão plantar uma coisa só, em um latifúndio, usa uma mão de obra barata, que é escravo, tu compra uma vez e é teu, né? E a produção não ficava aqui. A produção ia para a Inglaterra, porque se a produção ficasse aqui, ia ser barato. Porque aqui tem muito algodão daí, na América, né? Então, ia para a Inglaterra para ser usado nas indústrias. Olha lá. Então, era a B essa. No caso da prova do Enzo, era B. Então, as outras provas, a alternativa se misturam, lembra disso. Pode descer, Enzo. Com relação à colonização das 13 colônias, assinale a alternativa incorreta. Olha lá, as colônias do Sul produziam algodão e tabaco, tá certo? Que interessava a Inglaterra, por isso manteve o pacto colonial mais apertado, certo? Só pode fazer comércio com a Inglaterra. O Sul fazia comércio linear, lembra? Inglaterra, Sul, tá certo? Nas colônias do Norte, a ocupação foi em minifúndio policultor, pequenas propriedades que produziam várias coisas, com o uso de mão de obra livre. Lembra que eu ainda falei? Um cara que precisa de mão de obra no Norte, ele pagava a viagem de alguém, essa pessoa trabalhava durante um tempo na terra dele para pagar a viagem, depois estava livre. Então, é uma mão de obra livre, tá certo? A terceira, nas colônias do Sul, havia uso de mão de obra escrava, tá certo? Africana, e a produção estava voltada para o mercado externo, passando pela metrópole. Tinha que fazer comércio com a metrópole, tá certo? Pacto colonial apertado. A quarta, as colônias do Norte acabaram ficando sem fiscalização da metrópole, pois não tinha nada de grande interesse lucrativo. Até que um dia eles vieram aqui e perceberam que tinha, né? Fala. O Vitor não consegue entrar. O Vitor não consegue entrar, mas ele nem aparece aqui para mim. Para ele Sei entrar... lá, eu ele no grupo. Ele tem que sair. Ou então passa o link para ele. Alguém copia o link para ele. Então, sobrou a última. As colônias do Sul desenvolveram o comércio triangular. Não, o comércio triangular era as do Norte, né? Antilha, África, Antilha, Norte, África. Então, foram as colônias do Norte. Essa que está errada. Beleza? O Enzo acertou. Ó. Próximo.
sobre o processo de independência das 13 colônias inglesa da América do Norte, todas estão corretas, exceto tem uma que estava errada, vamos ver. Olha lá, a D está errada. O movimento de independência não contou com a pressão das classes populares, nem dos pequenos proprietários. Foi conduzido essencialmente pelos grandes proprietários do Sul. Não. Tem várias coisas erradas. O povo nos Estados Unidos teve guerra, o povo pegou em arma, o Norte participou, o Norte que estava interessado na independência, né? O Norte que sempre foi independente, de repente a Inglaterra começou a pressionar um monte de lei. Lei do chá, lei do açúcar, lei do selo. Daí o Norte que se revoltou. Basicamente, o Norte vai ter a ajuda do Sul e o povo participa. Por isso que essa está completamente errada. É tanto que a A fala, ó, houve intensa participação popular. Se a A fala uma coisa, a D fala outra. As ideias de Adam Smith serviram de base. Claro, queriam fazer comércio livre, né? Liberdade de comércio. As colônias do Norte tinham especial interesse na independência. Estão vendo como as 3 alternativas, olha que interessante isso, ó. A A, B e a C contradizem a D. Percebem isso? Como a A, B e a C contradizem a D? Sim. Né? Então tinha que ser a D. Não tinha outro jeito. Vamos lá, próximo. As colônias do Centro-Norte desenvolveram comércio triangular, isso já respondia a outra questão, né? Sem a fiscalização da metrópole. Como ele funcionava? Como é que funcionava esse comércio triangular? Comprava o melaço nas colônias do Sul? Não, a colônia do Sul não faz melaço, faz tabaco e algodão. Segunda, comprava o melaço do Brasil? Não, comprava o melaço das Antilhas, das ilhas. Terceira, compravam melaços da cana das Antilhas, transformavam em rum, que é a bebida alcoólica, e trocavam por escravos na África e vendiam os escravos na Antilha, sem o controle fiscal da metrópole, sem o pacto colonial, né? Tá certo? É essa. E a última, compravam o rum da África. Não, eles vendiam o rum na África, né? Trocavam por escravos lá. E trocavam por escravos nas Antilhas. Os escravos vinham da África. Então, essa também está errada. Próximo. Após a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra passou a cobrar uma série de impostos das colônias. Das alternativas abaixo, qual não representa um desses impostos? Lei do chá tinha, né? Até que teve a festa do chá de Boston, que ele se vestiu de índio, jogaram o chá no mar, e foi uma confusão por causa disso, né? Daí a Inglaterra, inclusive, ficou pé da vida, fez as leis intoleráveis, fechou o porto de Boston. Lei do açúcar, que não era só do açúcar, era do café, era do melaço, era uma série de coisas. Lei do selo, aquela que falava de carta, baralho, jornal, tudo tinha que ter um selo britânico, que tinha que comprar. As leis intoleráveis, que fechou o porto de Boston, interviu militarmente em Massachusetts e obrigou o povo de Boston a pagar o chá que tinha sido jogado no mar. Lei do solo. Nem ouviu falar nada sobre isso, né? Então, sobrou essa. Próximo. O Enzo é meu assistente meu auxiliar de sala. Leis britânicas acirraram e aumentaram, né? As divergências entre colônias americanas e a coroa inglesa. Ó, aquelas leis anteriores, da questão anterior, aumentaram a briga entre a Inglaterra e os Estados Unidos. E a coroa inglesa, provocando a luta pela independência. Dentre os objetivos dessas leis, o que essas leis foram feitas? Destacam-se: aumentar a receita real da Inglaterra, impedindo o contrabando e o comércio intercolonial e recuperar a Companhia das Índias Orientais. Essa, né? Essa era certa. Olha lá, a Inglaterra, quando viu que as colônias do Norte tinham enriquecido, e ela fez um monte de lei para conseguir tirar dinheiro da lei, né, e retomar o poder que ela tinha sobre as colônias do Norte. A B, aumentar o consumo de chá e de açúcar na colônia, obrigar o uso de selo nas correspondências e aumentar as exportações da colônia.
Não, o objetivo não era aumentar a exportação da colônia, era fortalecer o pacto colonial. Né? Abolir a escravidão também não, a Inglaterra não tinha esse propósito, ela usava da escravidão. Recuperar a Companhia das Índias Ocidentais, abrir o porto de Boston, não, ela fechou o porto de Boston, pagar indenização à França, a Inglaterra não ia pagar uma indenização para a França, pelo contrário, né? A França vai ajudar os Estados Unidos a fazer a independência. Pode ser Enzo. Sempre tem um feedback, tá vendo? Sempre não, né? Às vezes, quando erra, tem um feedback. E daí explica por que não é aquela que vocês assinalaram. A Guerra dos 7 Anos entre a França e a Inglaterra, a França apoiada pelos colonos do Canadá e a Inglaterra pelos Estados Unidos, está falando ali sobre a guerra, né? Sobre ela, pauta incorreta. Quem foi que ganhou a Guerra dos 7 Anos? A Inglaterra. A Inglaterra. A Inglaterra ganhou a Guerra dos 7 Anos. É tanto que ela pegou o Canadá para ela, gente. Né? Senão o Canadá falaria francês hoje em dia. Né? Ainda que tenha uma parte do Canadá que fale francês, a língua lá é o inglês. A maior parte da população fala inglês, porque virou uma colônia inglesa. Inclusive, a Rainha Elizabeth II da Inglaterra é a rainha deles. Eles ainda consideram ela rainha. Eles são um país independente, eles têm um chefe de governo, que é o primeiro-ministro, mas o chefe de Estado do Canadá é a Rainha Elizabeth II. Ainda. Né? Então, essa aqui seria a alternativa que misturou ali. A vitória da França fez com que os franceses... Não, a França não venceu. A França perdeu. Por isso que essa estava errada. Tá? E deve ter mais uma, então. Mais uma. A Declaração de Independência das 13 Colônias Inglesas, na América do Norte, em 76, da qual Thomas Jefferson foi relator, consagrou em seu texto os princípios da... a Declaração de Direito, a primeira Constituição norte-americana, ela é basicamente lockeana. Quando eles fizeram a primeira Constituição, eles escreveram uma Constituição basicamente lockeana. O que é isso, André? Uma Constituição lockeana. Lembra do Locke, do John Locke, da Inglaterra? O que está escrito nessa Constituição? Que o governo é criado para garantir a felicidade e a propriedade privada, que o governo é um contrato social, o contrato social pode ser desfeito, né? Como o John Locke falava, o presidente pode ser tirado do poder. No caso dos Estados Unidos era uma república, né? Então tinha presidente eleito, e foi muito interessante isso, porque quando acabou a Guerra da Independência, em 1783, quando foi assinado o Tratado de Paris, e a Inglaterra aceitou, pode ficar independente. O governo norte-americano falou para o povo, agora pode entregar as armas. E o povo norte-americano falou que não, a gente vai ficar com as armas, porque se tu não governar de acordo com os nossos interesses, nós te derrubamos. Ou seja, é uma república que representa os interesses do povo, né? Ou pelo menos da maioria do povo. Por isso que a resposta está certa. Porque a Constituição foi inspirada em Locke. Tem outras coisas de outros autores, tem Montesquieu, por exemplo, os 3 poderes, né? Tem liberdade de expressão, do Voltaire, mas é basicamente lockeana. Não é uma Constituição russoniana. Se fosse uma Constituição russoniana, a função do governo seria acabar com a propriedade privada. Como é uma Constituição lockeana, a função é proteger a propriedade privada. Certo? Acabou, acho, né? Não, ainda não. Acabou. Acabou sim. Senhora, como é que vê... É que assim, eu tinha feito a prova, né? Como é que vê as respostas se eu errei ou se eu acertei? Eu não tô conseguindo achar no meu e-mail. Deve estar no teu Drive. Se tu for no Classroom, vai aparecer. Vai lá no Classroom e vê. Tá. Porque apareceu aí, eu fui ver no meu e-mail, ele apareceu a mensagem ali da data, tinha uma mensagem sobre a prova. Aí eu cliquei
Entrei na prova, só que já estava dizendo que não aceitava mais respostas. Só que eu não queria as respostas, eu queria ver a correção, a minha correção. Que eu errei duas, mas eu não sei qual que eu errei. Ô, Gabriel. Oi. Quando eu fiz a prova, tipo, eu não fiz logo depois e teve horário. Tipo, eu fiz um dia antes, daí apareceu ver pontuação e eu vi bem na hora. Tipo, logo que eu acabei. Eu também vi na hora, eu só não lembro qual que eu errei. É isso que eu tava tentando ver pra mim. É só Ah, no tá, Classroom. tô ligado. Vai lá no Classroom e tenta abrir. Se não, vai no Google Drive. Vai naqueles novos pontinhos, abre o Drive, deve estar lá. Tá bom. Ó, prof, aqui é o que eu tive o áudio. Oi, Enzo. Acabei de descobrir como é que eu tive o áudio aqui. Acabou de descobrir o quê? É para ativar o áudio quando você for mostrar algum vídeo. Tem um botãozinho. Ah, tá. Parado. Como é que faz? Não, é que tipo, quando você compartilha a tela, vai aparecer ali, quando você clicar na tela que você está compartilhando, tipo, ó, vou apresentar aqui para você ver. Modelo Chrome. Ó, se eu vier aqui no Meet e eu for ver a minha apresentação, né, vai aparecer aqui, ó, áudio da apresentação. Você liga. Daí o que tiver no computador vai... Não tá aparecendo, Enzo. Tá aparecendo uma folha da prova ainda. É que eu compartilhei só... É que eu compartilhei a guia da coisa. Na próxima vez eu presto atenção para ver se eu consigo compartilhar o áudio. O meu áudio aparece porque o meu computador está ligado na TV. Daí é o áudio da TV que vocês ouvem quando eu passo algum vídeo. É por isso? Professor, eu fui ali no Google Classroom e daí, tipo, tá dizendo que, tipo, tem a prova ali, daí tá dizendo pendente. Mas eu fiz. Tu não deve ter clicado em enviar. Eu cliquei no enviar, tu recebeu ou não recebeu? Eu recebi. Ô, Gabriel, mas a gente acabou de corrigir, não? Interessa qual tu errou, tu já corrigiu ela? Eu recebi o teu. Na verdade, deixa eu ver. Eu não sei quais tu errou. Mas tu errou duas. Eu errei duas. Não sei quais, mas tu errou duas. Daí aparece, para mim, aparece o gráfico, até não dá para mostrar agora, porque eu vou ter que abrir daí. Aparece o gráfico certinho de quantos alunos erraram, quantos alunos acertaram, de cada questão da prova. Aparece a pontuação, aparece o gráfico da turma, aparece o gráfico por questão. É bem legal, só tem que aprender a mexer legal. Na semana que vem, no 7º ano, tem duas provas dessa. Coitado. A nossa é quarta que vem, né, prof? É quarta que vem? Não. Não sei se ele falou alguma coisa assim. Ele não marcou. Aula, falou? Não marquei ainda, comecei Revolução Francesa agora. Né? Então, eu não deixei tarefa, né, para vocês. Não. Na última aula. Não, a gente acabou bem na hora que os parlamentares foram para apelar e se dividiram em 2 grupos, né? Foi, não foi? Sim. Acho que foi. Eu deixei tarefa sim. Tu deixou umas questões só. Do livro. Página 63, exercício 3, um negócio assim. 75. Isso, foi? Isso. Questão 1, Foi. 3, 4 e 5. Foi, não foi? Fizeram? 4 e 5 não, era só o 1 e o 3, não era? Não, 1, 3, 4 e 5. Não, eu mandei lá no grupo, 1, 3, 4 e 5. Prof. Oi. Só que vocês não viram, eu acho. E tu mandou ler a página 57 a 62 e fazer os exercícios. Pra próxima semana. Isso. Que era o 1, 3, 4 e 5. E fizeram, gente? Sim. Só que é pra próxima semana, mas eu já fiz. Eu fiz, só que eu achei que era só a 1 e a 3, daí eu não fiz a 4 e a 5. Olha, 1, 3, 4 e 5. 1, 3, 4... Eu no grupo 2 vezes. Então. Bom, como a aula já está acabando, não vou nem começar, então. Na próxima aula, a gente começa com a correção da tarefa. 1, 3, 4 e 5. E daí a gente retoma, a partir da correção da tarefa, e retoma a Revolução Francesa do ponto que a gente parou.
ok? A gente parou bem na hora que o terceiro estado se reúne na PELAR, e daí, como é que vai ser a Constituição? Não foi assim? Foi. E o professor, não tinha uma tarefa também que você tinha mandado essa semana? Que era uma A gente já questão de corrigiu. 4 questões. A gente já corrigiu. Ah, aquela que foi no planejamento, né? Isso, eu acho que Aquela é. gente corrigiu. Você mandou a segunda aí, não corrigiu, eu acho. Eu acho que sim, já. Última Mas hora eu eu só vi o vídeo e já corrigiu nenhuma Eu vou ver, tarefa. eu vejo no meu planejamento, porque se eu corrigir, eu deixo salvo. Tá? Aquela Aí na segunda-feira não, na quarta-feira a gente corrige, se a gente não tiver corrigido aquela, a gente corrige aquela tarefa, corrige a tarefa do livro. Então, quem não fez, galera, façam, ok? Revolução Francesa é um conteúdo mais extenso, mais longo, então precisa estudar bastante atenção. É tanto que eu faço 2 avaliações, porque se fizer uma só, fica muito grande, né? E os alunos se perdem. Então, eu faço de uma parte, depois eu faço da outra parte. Mas precisa que vocês façam as tarefas, estudem, leiam ainda mais. Agora, desse jeito não tem aula, tá certo? Então, na próxima aula, que é na quarta-feira, eu corrijo, se eu não tiver corrigido a parte do planejamento que está lá, aquelas 4 questões, e corrijo essas do livro que foi passado na aula passada. Certo? Combinado? Certo. Então, Tá bom. vou finalizar aqui a gravação. Enzo, obrigado pelo apoio técnico. De nada.